Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vou repetir mais uma vez: a gente está ainda num momento muito difícil. Eu quero que vocês se cuidem, quero que só saiam de casa se precisar. Cuidem também dos familiares de vocês. Se precisar sair, máscara, álcool em gel, lavar as mãos, distanciamento, para a gente poder passar esse momento difícil, se encontrar em breve e ter nossas aulas presenciais e voltar a nossa vida num ritmo, vou chamar aqui de mais próximo do normal à medida do possível, tá? Vou começar então nossa aula de hoje, que é sobre o cordel, sobre esse gênero do discurso que é bem importante, bem expressivo aí no Nordeste. Até estava comentando com algumas pessoas, infelizmente no Sul e no Sudeste a gente praticamente não estuda a literatura de cordel. Eu mesma só fui ter contato mais profundo quando eu comecei a prestar os concursos para passar aí no Nordeste. Então daí que eu fui pesquisar, entender, conhecer, entender a estrutura. E é claro que eu me apaixonei, assim como muitas coisas daí do Nordeste que eu amo de paixão da cultura nordestina, que a gente não tem no Sul e no Sudeste, né? Infelizmente. Então eu vou dividir essa explicação em duas, tá? A primeira parte, que é esse vídeo que a gente tá, que vocês vão estar escutando, vão estar vendo, ela vai falar da história do cordel, do surgimento lá na Europa. Eu trouxe esse aspecto desse gênero discursivo porque eu acredito que pode ajudar vocês na confecção dos textos, já que vocês vão ter que escrever cordéis, quem for fazer o cordel, de período que contem histórias de períodos passados, né, da literatura, até o arcadismo. Então, vocês vão poder se ajudar muito nas histórias e no que eu vou contar aqui. E o segundo momento, eu vou falar daí do cordel no Brasil e da estrutura e trazer um exemplo e tal. Vou abrir minha apresentação aqui então, só um minutinho. Então tá. O cordel, esse gênero do discurso, e antes de falar dele, eu vou relembrar de novo que é gênero do discurso ou gênero discursivo, tanto faz, porque eu acho que tem muita gente se confundindo ainda pelo que eu vi nas atividades. O gênero do discurso, ele é o padrão do texto, gente, aquele formato de texto já meio pronto que a gente segue com alguma determinada finalidade. Por exemplo, se eu vou contar uma história, eu posso usar o formato conto, né, que é a função desse tipo de texto, contar uma história em prosa, ali, escrever. Agora, se eu quero usar quadrinhos, desenhos, o gênero do discurso que eu vou utilizar é história em quadrinhos. A carta é outro gênero do discurso, o bilhete, a receita que a gente já estudou e que tem gente que já está fazendo. O anúncio publicitário, que a gente chama de propaganda, também é outro gênero do discurso. O e-mail, o cordel, a notícia de jornal, enfim. Então são esses formatos, esses padrões já meio prontos que a gente segue quando a gente está com um determinado contexto, tem uma determinada finalidade. Por exemplo, se eu quero vender um produto, eu faço um anúncio publicitário. Se eu quero preparar um prato, quero anotar como que faz um prato que eu acabei de inventar, eu faço uma receita. Teve gente que, assim, vou chamar uma expressão que a gente fala bastante aqui, fez um monte de rodeio naquela atividade que eu perguntei, que gêneros do discurso vocês utilizam no dia a dia, e acabou não respondendo certo. E a resposta era muito simples. Era colocar, eu uso e-mail para falar com os professores, eu uso as mensagens do WhatsApp para falar com a minha família, eu uso a notícia de jornal para me inteirar das notícias dos acontecimentos do mundo. Eu uso os posts do Instagram porque eu gosto de ver fofoca e por aí vai. Então era muito simples. Só que teve gente que ainda está confundindo e eu espero que agora fique mais claro. Gêneros de discurso são esses padrões de texto. Essa é a resposta mais simples. E eu tenho vários. O cordel, que a gente vai ver hoje, é um deles. Acho que talvez aqui esteja a confusão, porque a gente diz que o cordel é um texto do tipo narrativo. É como se a gente falasse a função do texto. Qual é a função do cordel? Contar uma história. Os cordéis trazem histórias para a gente, né, em sua maioria populares. Então, por isso a gente fala que o cordel é um texto narrativo, é um gênero discursivo do tipo narrativo. Vamos falar do surgimento e do contexto histórico dele, então, que é muito antigo.
antes mesmo da gente ter esse formato, já que a gente já conhece dos livretinhos, né, que trazem os poemas de cordel. Porque a história do cordel começa lá com os trovadores, lá no trovadorismo. Trovadores, então, eram esses homens que iam de cidade em cidade, vilas, vilarejos, recitando poemas, declamando poemas para o público. Era assim que eles levavam a vida. Então, eles escreviam lá a poesinha e ia lá declamar. A gente pode fazer o paralelo com o circo. O circo que vai de cidade em cidade se apresentando. Os trovadores era bem parecido. E eles costumavam se apresentar onde tinha aglomeração, né, que agora a gente não pode fazer. Mas na época, né, teve umas epidemias também lá, mas quando não tinha, nas aglomerações, nas festas, sobretudo as festas religiosas, os acontecimentos históricos, né, das cidades. Por exemplo, ia chegar um navio com muitas coisas, daí todo mundo ia se reunir para ver, e eles iam lá também se apresentar para poder, né, eles precisavam de público para poder ganhar dinheiro. Então eles aproveitavam esses eventos e a estrutura era bem mais ou menos essa, pessoal, um palquinho muito simples de madeira, as pessoas em volta, e eles declamando ali. Às vezes tinha algumas encenações, mas a estrela, o principal, eram os trovadores, eram assim que esses homens ganhavam dinheiro. No começo, o que eles mais recitavam, o que eles mais contavam, eram histórias de feitos heróicos, dos reis, das rainhas, das cruzadas, que foi aquele acontecimento que os cristãos vão para Jerusalém tentar tomar Jerusalém dos muçulmanos, né, que era o domínio muçulmano na época, das navegações que estavam começando a acontecer. Então eram essas histórias de gente importante que eles contavam. Sempre com melodia, ritmo e rima para facilitar a memorização. Tanto deles, porque a ideia era que eles declamassem, não que ficassem lendo no papel, né? E também das pessoas que escutavam, para elas poderem falando, olha, aquele trovador ali é bom, olha o trecho que ele fez e eu gostei, papapá. E outras pessoas iam lá escutar, né? Enfim, chamava a atenção das pessoas. Às vezes tinha algum instrumento musical acompanhando, né, para facilitar a questão da melodia, mas o ritmo e a rima eram, sobretudo, principais na própria estrutura do poema mesmo, que eles declamavam. As obras do Gil Vicente vão herdar muito dessas características, né, porque o Gil Vicente ele é do humanismo, que é o período seguinte do trovadorismo, então sempre traz uma coisinha do período anterior. E essa questão das peças do Gil Vicente, dos autos, serem também com frases bastante curtas, contando às vezes os feitos, as histórias das rainhas, mas também com um apelo popular bastante forte. Então, o Gil Vicente também vai se aproveitar dessas características das histórias dos trovadores. E o cordel, o livretinho, como a gente conhece hoje, ele vai surgir mesmo fisicamente também na Europa com a invenção das primeiras prensas móveis, que é esse equipamento aqui, que vai poder facilitar, eu vou chamar aqui de impressão, mas não é bem uma impressão rápida como a gente conhece hoje, mas que vai facilitar a distribuição de cópias de livros e, consequentemente, dos poemas, né, recitados pelos trovadores, que depois vão virar os cordéis. A gente tinha nessa época, eu quero que vocês imaginem, isso por volta de 1450, o que era escrito era em sua grande maioria copiado à mão. A gente tinha até os monges copistas, que a gente chama, que eram a função desses homens copiar mesmo as coisas à mão. Estavam lá escrevendo o dia inteiro. Desde receita, a própria Bíblia, várias cópias à mão. Alguns conhecimentos científicos que a igreja, né, também detinha e por aí vai. As leis, né, da época. Então, tudo isso à mão. Havia algumas técnicas de impressão, mas era tudo muito rústico ainda. Imagina que a gente está vivendo um período de muita escassez, então papel e tinta não era algo que dava para ficar desperdiçando. Então, a prensa móvel, que é inventada por Johann Gutenberg, por volta de 1450, vai ajudar muito na distribuição de cópias de livros e textos escritos e, consequentemente, do poema de cordel. Inicialmente, ele é chamado de folhetos volantes
ou folhas soltas, isso em Portugal, porque a gente também vai ter a venda desses poemas, né, em outros países da Europa, Espanha, França, Inglaterra. E vai receber o nome de cordel pela essa questão de ficarem, né, pendurados nas cordinhas para venda, para exposição. Então, conforme ia facilitando a distribuição do cordel, porque agora a gente já consegue imprimir, entre aspas, ele, né, mais cópias, mais fácil, então ele vai chegando a mais pessoas que vão aprendendo a ler e escrever, ainda que com muita dificuldade, mas vão aprendendo. Então, as histórias que antes eram dos reis, das rainhas, das cruzadas, de gente importante, passa a ser a história de pessoas do povo, principalmente dos camponeses e dos marinheiros, né, mais ali do povão mesmo. E isso vai enriquecer muito o cordel. Por quê? A gente tem o camponês, que é esse homem que vai conhecer as tradições e os causos do lugar onde ele está morando ali. Então ele conhece as questões, as manhas de como plantar, de ter uma boa colheita. Ele conhece as lendas, os mitos do lugar. Ele conhece as fofocas, né? O que aconteceu com quem ali na região. Ele conhece as tradições, né? O que é passado de pai para filho ali do lugar. Então, a gente tem todo esse conhecimento nessa figura do povo que vai começar a ser refletida no poema de cordel também. E do marinheiro, que é essa pessoa que vai viajar muito. A gente tem as navegações ali fervendo. Então, esse homem que sai, mas que volta e traz outras histórias, outras lendas, outros mitos, outros costumes e modos de vida. Então a gente vai ter uma variedade de histórias muito rica no cordel neste período. E com o passar do tempo, até culminar na Revolução Industrial, a gente tem também uma crescente urbanização. As pessoas começam a sair do campo para ir para a cidade trabalhar. E o que se espera é que o cordel comece a morrer, mas isso não acontece. Ele se modifica neste período, porque ele vai passar a falar de outro personagem, que é o operário. É esse homem que vai para a cidade para trabalhar e que sofre muito lá, é muito explorado, porque as condições de trabalho eram horríveis, é uma opressão muito grande. E que tem muita saudade de casa também, da vida do campo, dos familiares. Às vezes vai o homem, deixa a mulher, filhos ainda no campo, né? Então a gente tem outras histórias chegando para enriquecer o cordel. E o cordel chega ao Brasil. E isso vai ficar para o próximo vídeo, que a gente vai falar do cordel no nosso contexto brasileiro. É isso, pessoal. Até daqui a pouco.